Desmistificando o ciclo menstrual. Eu neguei por muito tempo a minha feminilidade. Se eu neguei a minha feminilidade, é óbvio que eu neguei o meu ciclo menstrual. E eu lembro que quando eu comecei a acessar esses conhecimentos, assim, para mim foi uma grande descoberta. É tão interessante que a gente vive na pele, a gente sente na pele essa mudança, a gente sente na nossa percepção, nos nossos comportamentos, só que estamos tão envolvidas, né, com o mundo lá fora que a gente passa a não questionar. A gente não questiona o porquê que eu estou me sentindo assim nesse momento. A gente vai levando a vida. A gente vai levando a vida do jeito que está acontecendo, sem ao menos questionar. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna questionando exatamente esse conhecimento das emoções predominantes de cada fase. E ali eu trouxe ela para uma reflexão, se ela se observava. Ela falou que ela fazia uso de anticoncepcional e ela não conseguia perceber, a não ser quando ela parava o uso da pílula, que ali, né, um momento na fase menstrual, ela começava a sentir dores e ela se sentia um pouco irritada. Trazendo essa reflexão para ela, desse movimento, como ela fazia uso da pílula, eu trouxe um conhecimento assim para ela, ó. Imagine você não utilizando a pílula, imagine você passando por todas as fases e sentindo. Você já passou por isso e lembrem como foi esse momento? Ela, desde novinha, ela começou a fazer uso da pílula por uma questão de dificuldade na menstruação, de dores. E aí ela disse que iria começar a observar e que tem muita vontade, né, de realmente entrar na fase, se tornar cíclica sem nenhuma influência. E ela agradecendo por esses conhecimentos, porque ela não tinha, ela negava por muito tempo, e contando um pouco da minha história. Isso é importante para vocês também, vocês entenderem que se a gente não se conhece, se a gente não se observa, você vai sempre estar aí, à mercê das suas próprias emoções. As emoções irão governar a sua vida. E aí lá na fase pré-menstrual, a famosa TPM, você começa a ficar irritada, você desconta nos filhos, no marido, nas pessoas que você trabalha, sem perceber. Só que você está irritada ali. E tem um porquê. Tem um motivo de estar irritada. Existe uma queda hormonal muito grande aqui nesse momento e que influencia totalmente no nosso sistema límbico, que é a nossa parte emocional do cérebro. E é sobre isso que nós estaremos trazendo aqui para vocês, tá? O quanto isso é importante se observar. E não é questão de acreditar ou não, isso é um fato. É da nossa natureza. A única questão aqui, que é sabedoria, é você ter esses conhecimentos e utilizar esse movimento a seu favor, tá? Tanto nas fases de transição também, da menina para a mulher, que é a primeira menstruação, que é a menarca, que é um impacto muito grande na vida dessa menina, quanto da mulher cíclica para a mulher completa, que é como nós chamamos, com o método TPM aí, onde essa mulher passa pela fase de transição ali, né? A famosa menopausa, que muitas não gostam. Tem um vídeo aí meu e o que mais tem comentário lá é negativo. Deus me livre de menopausa! Porque realmente existe uma forte queda hormonal e que influencia sim na vida da mulher. Só que quando a gente olha para o campo emocional e de consciência dessa mulher, também tem um movimento lindo acontecendo aqui. Uma nova consciência passa a surgir, que essa natureza convida essa mulher para olhar para dentro. E o próprio movimento fisiológico já faz isso.
Traz ela para olhar, para investigar, olhar para dentro. E muitas mulheres são diagnosticadas aqui com depressão, porque queda dos principais hormônios de uma mulher. Imagina tirando os hormônios que eleva a vitalidade de uma mulher de uma vez. Uma queda brusca. Imagina como é esse processo. Só que por um outro lado, existe também uma mudança de consciência ali. Então, essa união de autoconhecimento, essa união de consciência do movimento, ela proporciona muitos benefícios para as mulheres. Quem é TPM aqui, que está nessa fase de transição, provavelmente já melhorou muitas questões na vida dela. Só de ter esse conhecimento. Só de ter essa consciência. Só de ter essa observação. Já melhora muito a vida dessa mulher. E se essa mulher inicia, pensa só, um trabalho lindo com essa menina para mulher, ali, né, na adolescência, para a juventude, a gente traz esse conhecimento para essas meninas, e essas meninas vão para a fase da mulher já com consciência de todo esse movimento, esse acompanhamento. Como que ela vai chegar nessa fase? Vai ser muito mais leve essa fase para ela. Com toda certeza vai ser muito mais leve. E é óbvio que ela vai procurar ajuda para olhar para essa parte hormonal, porque a gente precisa olhar. Que é aí a medicina integrativa, que vem muito trabalhando essas questões, acompanhando as mulheres nessa fase de transição. Precisa, para evitar danos, para evitar doenças. Porque as mulheres que não têm um acompanhamento, parte fisiológica, ela vai sofrer com sintomas. Ela vai ter aí dificuldade com relação a toda essa queda hormonal que acontece na vida dela. É óbvio que vai influenciar a vida dela. Quando a gente fala de levar em consideração as fases do ciclo menstrual, vem, Ju, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com um processo terapêutico? Quando essa mulher ela nos procura por uma dor emocional, né? Por uma desarmonia, por um sofrimento emocional. Quando ela vem para o processo terapêutico, em cada fase desse processo, que são as sessões, essa mulher que é cíclica, quando ela tem as fases ali, ela tem um movimento emocional, comportamental, por questão fisiológica. Se essa mulher está lá trabalhando a parte emocional, é óbvio que as fases irão influenciar e muito no processo terapêutico. E quando isso aconteceu assim para mim, eu preciso aprender sobre isso. Quando eu comecei a me deparar com mulheres dentro de um processo, com o estado dela regredindo. Resultado sendo regredido no processo. E para mim não fazia sentido, porque uma semana antes, 2 semanas antes, ela estava ótima. Ela estava muito bem. E aí, na próxima semana ela já não estava tão bem assim. Ela já não estava com a percepção da vida positiva. Isso começou a gerar um conflito muito grande dentro de mim, porque poxa vida, ela estava incrivelmente maravilhosa na semana passada e agora ela já não está tão bem assim. Foi onde que eu fui buscar realmente conhecimento. E eu estava já na neurociência na época e a gente teve um módulo inteiro sobre essa parte fisiológica com relação à parte dos comportamentos. E ali uma chave virou. E assim eu fui buscar na biologia, na parte da neurociência, a parte fisiológica, da diferença das mulheres, a diferença com os homens, e assim eu fui chegando em toda a estrutura da metodologia. Olá, meninas, meninas não, senhoras, papo de senhoras. É um prazer estar aqui. Meu nome é doutora Sofia Coquejo, eu sou ginecologista e obstetra e também graduada em sexualidade humana.
E é um prazer estar aqui nessa plataforma, aprendendo com vocês e trazendo os meus conhecimentos sobre a parte hormonal e emocional das mulheres. Eu também sou casada, tenho 2 filhos, tenho a Luísa de 24 anos e tenho um genro, que é o Pedro, e sou mãe também do Rafael, de 23 anos. E sou também terapeuta especialista do emocional feminino, que, que temos como a mentora Juliana Souza, que é uma neurocientista comportamental e que traz conhecimentos enriquecedores aqui para nós. E é uma honra estar aqui, Juliana. A honra é minha. Olha aí, ó. Filha, filhos, e olha a beleza dessa mulher. Eu falo assim, né? A, a luz das mulheres que acolhem mulheres. Vocês que já se depararam com várias mulheres aqui, o quanto as mulheres têm uma luz assim incrível. Gratidão aí pela oportunidade. Doutora Sofia, agora vamos aqui falar, né, sobre essa questão de desmistificar o ciclo menstrual. Eu falo que é algo tão nosso, tanto da nossa natureza, mas o quanto isso é negado e negligenciado na maioria das mulheres por todas as crenças que nós carregamos. Mas eu quero muito que você traga esse conhecimento da parte fisiológica até para instruí-las, né, com relação àquelas que já acolhem mulheres, já ajudam mulheres, aquelas que desejam ajudar mulheres, o quanto é importante compreender o que acontece dentro de nós nesse ciclo, nessas fases, quais são os hormônios que são influenciados e assim juntas a gente vai trazendo esse papo aí para agregar valor em nossas vidas, né? Que eu quero aprender muito aqui. Já tô com minha caneta aqui, já com o meu papel aqui. Vocês já estão com a caneta aí na mão? Ai, ai. A caneta não pode faltar. Fique à vontade. Então, eu acho interessante nós falarmos um pouquinho da parte fisiológica. Como começou isso no ciclo fisiológico normal da mulher? Então, a menina, quando está lá dentro do útero da sua mamãe, já são formados os folículos primordiais. Ela já nasce dentro do ovário dela, já tem milhões de folículos primordiais. E esses folículos primordiais, depois, na puberdade, vai sofrer influência de um hormônio que vai estimular esses folículos a produzirem os óvulos, que é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular esse óvulo a amadurecer. E esse hormônio vai também estimular a produção de estrogênio, para que essa mulher na puberdade inicie o ciclo menstrual. E esse hormônio folículo estimulante, ele é estimulado a começar a funcionar por um estímulo lá do hipotálamo. Então, o eixo chama hipotálamo, hipófise e ovário. É um eixo. Então, um hormônio lá no hipotálamo dá a voz de comando, que é o hormônio gonadotrófico, que estimula a produção do hormônio folículo estimulante na hipófise anterior, tudo isso no cérebro. E esse hormônio folículo estimulante vai estimular o ovário a iniciar a maturação desse folículo primordial e formar o óvulo. Isso ele vai agir ali no ovário e estimular a produção de estrogênio. E esse momento, né, doutora Sofia, assim, é um momento que muda muito a vida dessa menina. Porque é algo que não acontecia e começa a acontecer. Sim. Essa menina, além de ter esse estímulo do hormônio folículo estimulante, que sai lá do hipotálamo, ela também vai ter um estímulo do hormônio luteinizante, que depois ele vai estimular a produção de progesterona. Esses 2 hormônios vão sair do ovário e vão atuar no útero, que vão estimular o ciclo menstrual, que vai começar o ciclo menstrual na puberdade, influenciado pelos hormônios que saem lá do ovário, que é o hormônio estrogênio e progesterona. E esses 2 hormônios, eles têm um efeito
coadjuvante com algumas partes do nosso sistema nervoso central ligado às emoções. E a menina, ela começa a ter os sintomas pré-menstruais, as cólicas, a irritabilidade, coisas que ela não tinha ali antes. Então, nós precisamos acolher as adolescentes com paciência e amor, porque existem períodos de irritabilidade, mas que está ligado ao ciclo menstrual. E também tem as dores do período ovulatório, que muitas vezes nós esquecemos. Nós pensamos que a menina não está para menstruar e chega no meio do ciclo, ela pode ter sintomas também de irritabilidade e do período ovulatório. Então, nós precisamos estar atentas a isso. Sim. E até mesmo esse movimento, olhando para o estrogênio, o progesterona, vamos olhar no ciclo, né, nas fases. Porque nós temos literatura que traz 3 fases e nós temos literaturas que trazem 4 fases, incluindo a fase da menstruação, né? Aí eu vou trazer aqui, no meu lado emocional e comportamental, olhando para 4 fases. Olhando esse movimento e o porquê isso acontece, por exemplo, nós temos fases que essa mulher está mais calma, mais tranquila, cheia de energia. Fala um pouquinho do progesterona, que ali está com nível alto de progesterona. E qual é a vitalidade que traz isso para as mulheres? Eu acho que isso é bem importante elas entenderem, porque é aquela fase onde a gente aproveita todo esse combustível para cuidar da nossa vida, né? E ir acompanhando cada uma dessas fases para a gente aproveitar as potencialidades e também cuidar das limitações. Então, a progesterona, ela é estimulada pelo hormônio luteinizante lá no ovário. Então, o hormônio luteinizante estimula o ovário, estimula o corpo lúteo a produzir a progesterona. A progesterona é responsável pela fase secretória do ciclo menstrual. Ela também é responsável por aumentar ali a proliferação do endométrio também. Ela faz um pico ali no meio da fase secretória para que receba o bebezinho, para que receba o embrião. E quando ela tem um declínio, ocorre a menstruação. Mas a menstruação, ele é um modelador do sistema parasimpático, onde estão as nossas emoções. E ela também atua coadjuvante com a melatonina. Então, ela é responsável pelo bem-estar do sono também. Então, no sistema parasimpático, quando ela faz o pico ali na fase secretória, está muito ligada com a fase criativa do ciclo menstrual que nós estudamos nas emoções. Por quê? Porque aumenta dopamina, serotonina, que são os hormônios ligados ao sistema parasimpático, que é o sistema da calma, abaixa a pressão arterial, não eleva os batimentos cardíacos. Então, ela é moduladora junto com o sistema parasimpático. Ela melhora muito a concentração, né? Porque aqui, quando a gente traz os hormônios do bem-estar, serotonina, dopamina, que aqui tá com nível bem elevado na mulher, eu falo que basta a gente sentir, né, doutora Sofia? Porque quando nós estamos nessa fase, a gente vê vitalidade no nosso rosto, na pele, no cabelo, na vontade de fazer as coisas, de ir para academia, de fazer uma atividade física, de tirar uma ideia do papel. Aí, olhando um pouco mais com profundidade, de forma integral aqui, né, em questão de vitalidade, a gente pensa, o corpo está preparando para receber um serzinho ali, uma nova vida. É óbvio que a carga vital dessa mulher está muito elevada, porque no momento que chega essa vida que está ali, né, no processo de fecundação e que vai ter um desenvolvimento de uma vida, imagine só, eu fico pensando em todo o processo criativo. Eu falo, Deus, ele é incrível. É incrível. Porque é toda uma preparação em questão de harmonia e bem-estar dessa mulher para acolher uma nova vida. Só que aí o que acontece? Quando não ocorre, aí vem todo esse declínio dos hormônios. Eu quero até que você traz isso pra gente, né? Que é a queda da progesterona,
a progesterona aí já no final já cai bruscamente, o que isso ocorre na mulher, né? Quais são as consequências que a gente sabe das dores disso? Então, a progesterona é muito importante. A progesterona, ela tem um efeito protetor da mama e do útero. Então, a progesterona, e ela controla o controle hídrico do nosso organismo. E quando ela tem essa queda, aumenta a irritabilidade, aumenta a retenção hídrica, aumenta as dores mamárias e ocorre um desconforto assim cognitivo. Cognitivo também da atenção. Então, a progesterona é muito importante. Ela também está ligada à parte óssea também. E também a doenças que podem aparecer no nosso organismo por causa do fator protetor. Então, na menopausa, aumenta o índice de doenças por falta desse fator protetor também. E pacientes também que usam anticoncepcionais a vida inteira e suprime essa progesterona natural no organismo, pode ter tendência a doenças mamárias no futuro, né? Então é muito importante esse hormônio e ele está realmente interligado à parte emocional. E falando até dessa questão de suprimir a própria natureza, e aqui uma conversa mais longa, e em breve nós teremos uma outra conversa aqui. A doutora Sofia em breve terá novidade aí para aquelas que são TPMs aí, lá na plataforma vai ter algo especial dela para nós lá. Mas eu quero trazer pelo menos um ponto de atenção aqui, essa questão de suprimir a nossa própria natureza e o quanto isso pode trazer consequências e danos. Lembrando que cada caso é um caso, né, doutora Sofia? Você tem muito essa visão aí na individualidade dessa mulher, isso é bem importante, mas até entender o quanto é necessário esse acompanhamento aí com o profissional para que possa olhar para essa parte hormonal e fisiológica, tanto essa menina para a mulher, quanto essa mulher na fase de transição que é a menopausa, que eu vejo muitas mulheres negligenciando isso. Essa parte fisiológica, eu tô na menopausa, tô entrando na menopausa. E pronto, deixa, não procura ajuda. Como que você olha para isso? E a gente vem até conversando sobre essa questão do quanto nós precisamos de profissionais aí para nos acolher nesse momento, né? De instrução, e principalmente de ajudar na investigação de como está a saúde integral dessa mulher. Sim. É assim, cada caso é um caso. E como eu ginecologista, é necessário períodos da vida usar sim o anticoncepcional hormonal. Mas não que seja. O problema é vigiar para que isso não seja para a vida toda. E sempre reavaliar se é o melhor momento de fazer uso da pílula hormonal. Porque hoje nós temos vários métodos de anticoncepção. Nós temos os DIUs hormonais, nós temos os DIUs sem hormônios e temos uma infinidade de opções para tratamentos anticonceptivos. E também na menopausa existem tratamentos para que essa mulher melhore os sintomas, porque com a queda da progesterona e também do estrogênio, que nós vamos falar também sobre o estrogênio daqui a pouco, e do estrogênio, ocorrem sintomas devastadores na vida da mulher. Ocorre a perda da cognição cerebral, o psicológico, ele entra em declínio, o raciocínio, perda do vigor da pele, perda da lubrificação vaginal, perda da massa óssea, alterações de doenças cardiovasculares. Então, isso precisa ser visto e tratado. Então, a mulher precisa passar por uma avaliação para ver qual a sua demanda. Mas uma coisa muito importante, não ligado a esses hormônios estrogênios e progesterona, é importante também avaliar 4 hormônios muito importantes, que é a vitamina B12, a vitamina D, a melatonina e os hormônios da tireoide.
que vem tudo junto. Porque como a gente falou que a progesterona é um modelador do parasimpático, esses hormônios podem vir alterados junto com a queda da progesterona. Mas nós também vamos falar que o estrogênio está ligado ao sistema límbico, aquele que controla as nossas emoções, aquele que gerencia o que nós estamos sentindo em relação a afeto e conduta diante de circunstâncias da vida. O estrogênio, que atua junto com o sistema límbico, ele atua lá no hipotálamo, onde é produzido o hormônio gonadotrófico. Então, assim, o estrogênio ele é produzido lá no ovário pelas células da granulosa, por um estímulo do hormônio folículo estimulante. Igual eu já tinha falado no início, que começa na puberdade, quando a menina lá começa a desenvolver os óvulos e as primeiras menstruações. Aí o que acontece? Acontece que o estrogênio vai também atuar na formação da genitália externa e no desenvolvimento da mama. Então, o estrogênio é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que é a formação do corpo da mulher. O estrogênio é responsável pela formação da massa óssea, pela parte cognitiva psíquica. O estrogênio é responsável pela lubrificação vaginal, pelo tubor da pele. Então, ele tem benefícios muito importantes na mulher. Ele é um hormônio anabolizante de construção. O que é isso? Ele faz a reparação, a renovação e o reparo das células no nosso organismo. Então, o déficit de estrogênio são sintomas muito acentuados para a mulher. Além disso, ele está ligado ao sistema límbico, que está lá no hipotálamo, onde é produzido o hormônio gonadotrófico que estimula os outros hormônios. E ele é responsável por avaliar afetivamente as circunstâncias. Então, ele nos dá um norte emocional em relação às circunstâncias da vida, ligado também à nossa experiência de vida e à nossa cultura. É claro, não é só ele, é aquilo que nós temos de bagagem. E ele vem ligado atua junto com o sistema neural, sistema psíquico, sistema endócrino e sistema imunológico. Então, ele está diretamente ligado às nossas emoções, o estrogênio. É forte, não é? Não é forte, não é maravilhoso? É forte. Lindo. E aqui, doutora Sofia, até é importante a gente trazer nessa questão do quanto o estresse impacta nisso, Sim. porque eu já passei por isso, de ter do meu ciclo mudar por questão de estresse. Então, era um ciclo de 28 dias em média, de ser de 20 dias, ou menstruar 2 vezes em um mês. E tudo isso influência do estresse. O estresse, o que a gente tem que entender? Não está separado. Isso que é importante a gente compreender, sabe? Essa questão de separar as partes, não tem como. Porque a minha parte emocional, ela influencia no meu corpo físico, a parte do meu corpo físico influencia na parte mental e emocional, e assim estamos interligados, que influencia na parte espiritual. A doutora Sofia também, ela tem esse olhar, né, de mente, corpo e espírito, entendendo que somos um ser integral, olhando, cuidando das partes, cada uma tem que olhar para as partes, e cada profissional se encontra aqui para cuidar dessa parte. E não adianta só cuidar de uma parte e não cuidar da outra, né? Não adianta só estar lá cuidando da parte emocional e sua parte hormonal está em declínio, como a doutora Sofia está falando. E aí você não está cuidando de todas as partes, não adianta estar cuidando da parte fisiológica hormonal e não está cuidando da parte mental e emocional, que vai também influenciar. E o quanto esse movimento, doutora Sofia, de queda do estrogênio e da progesterona com relação a ter sentimentos de tristeza, de depressão,
né, de ansiedade, como você trouxe aí, essa questão de estar interligado no sistema límbico e na amígdala cerebral. Eu acho que é bem importante a gente até trazer isso, né? Que é hiperativa ali essa queda de progesterona, que progesterona acalma a mulher. Ela traz tranquilidade. E a queda dela, o quê? Se de calma, irrita. Aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina e desencadeia os fatores da ansiedade, Pois é. né? Aí aqui a gente entende quando a gente está lá na fase pré-menstrual, que começa a ficar irritada, começa a ter sintomas mais de angústia, pensamentos, isso influencia nos pensamentos mais negativos nesse momento. E sabe o que é interessante? Eu já atendi casos assim em consultório, de chegar de diagnóstico de transtorno de ansiedade e quando a gente foi observar, ela estava nessa fase. E ela estava com a questão fisiológica também, de hormonal mesmo, com a questão no estrogênio. E isso estava influenciando o ciclo menstrual dela e estava influenciando na parte emocional também. Aí o que ela estava tratando? Ela estava tratando o transtorno de ansiedade e não tinha olhado a parte hormonal. Então, assim, quando a gente fala de depressão e de ansiedade, a gente está falando, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala preocupações com o futuro, que muitas vezes a gente usa essa analogia. E depressão, preocupações com o passado, nossa mente está lá no passado. Mas existe uma depressão do presente, são as alterações hormonais. Então, mesmo que a paciente use um antidepressivo ou trate a depressão, ela não consegue tratar, porque são alterações hormonais, o organismo que está em desequilíbrio. Então, isso precisa ser visto com cuidado. E na menopausa é devastador, porque a mulher realmente ela entra num processo degenerativo de envelhecimento físico e cognitivo. Então, se ela não olhar com atenção para esses sintomas, ela perde a alegria, a motivação, a energia para executar suas funções. Além disso, existem as queixas sexuais, que é a perda da libido, a perda da lubrificação vaginal, que precisa ser visto e os cuidados com a mama, porque aumenta o índice do câncer mamário, que é o câncer mais frequente na mulher. Então, precisa ser visto com atenção essa fase. Questão de exames para a parte hormonal, como é feito, né? Que tem exames específicos para saber essa quantidade de parte hormonal aí. Então, o que é importante nesse período? Dosar o FSH e o estradiol, que vai nos mostrar se ela está na fase da menopausa. Além desses hormônios, dosar a ferritina, a vitamina B12, a vitamina D, a vitamina C e a melatonina. Então, Vocês ginecologistas, vocês fazem toda essa parte da investigação hormonal, doutora? sim, toda essa parte é necessário ser feita. Por quê? Porque é um ajuste global. Antes, nós não falávamos muito desses hormônios todos. Hoje já está integrado. Então, por que é importante dosar esses hormônios todos? Porque às vezes ela tem falta de vitamina B12. Aí traz fadiga, dor muscular, dor articular, mas também está com falta de estrogênio. Então é importante fazer a dosagem de todos esses hormônios. Por sinal, doutora, meu estrogênio estava no pico, estava altíssimo o meu estrogênio. E aí veio a questão, Juliana, será que você já está nessa parte do climatério? Nós estamos nessa fase de investigação, porque estava 300 e pouco estrogênio, e eu não estava assim no pico, muito alto. E aí como eu nunca tinha feito nessa parte de investigação com profundidade do estrogênio, não sabe se é a minha predominância, porque isso pode acontecer sim da predominância da mulher, ou se de fato eu estou passando pelo climatério, porque ela me trouxe essa informação. Às vezes sobe o pico do estrogênio lá em cima e depois vem a queda. Aí vem o sofrimento maior dessa mulher. Porque vai de mulher também, né, doutora? Porque tem mulher
que não sofre tanto com essa fase de transição. Eu falo pela minha família, eu já vi mulheres da minha família não sofrerem tanto com relação aos sintomas. Tem aquele calor, excesso, né, de calor ali, mas não sofreram tanto. Isso vai de cada organismo? Cada mulher responde de uma forma à oscilação hormonal. Então, o período de climatério é um período que ainda pode existir menstruações. O período de climatério, ele oscila, a parte hormonal está oscilando. Então, por exemplo, você idosa faz o exame de sangue, às vezes o FSH está alto, o estradiol está alterado, mas daqui uns meses ocorre uma queda desses hormônios e você menstrua, e a paciente menstrua, porque o FSH é soltar no nosso organismo impulsos. Então, ele pode fazer um pulso mais alto, porque ele está oscilando, e pode fazer um pulso mais baixo, que são períodos que vem a menstruação, ocorre a queda hormonal do estrogênio e da progesterona. Então, é um período que a menstruação oscila. A gente fala que é menopausa quando estiver 1 ano sem menstruação. O que acontece nesse período de climatério? Pode aparecer os sintomas, que são as ondas de calores, a irritabilidade, a insônia, as queixas sexuais, já podem aparecer nesse período de climatério. Mesmo que de repente você faça um exame de sangue e venha uma dosagem hormonal normal. Mas com os sintomas já tem indicação de tratamento para melhorar a qualidade de vida. Sim. Agora eu quero trazer uma questão aqui que as TPMs vão trazer isso aqui também. Muitos casos em nossa comunidade de mulheres que já tinham 2 anos sem menstruar e voltaram a menstruar passando pelo processo terapêutico MET-TPM. Porque o MET-TPM, ele trabalha muito a natureza feminina, né? E principalmente a parte de ressignificação diante do meu olhar sobre ser mulher. E nós já sabemos que as crenças influenciam totalmente de como nós nos sentimos diante da minha imagem, diante da minha natureza, diante daquilo que eu acredito ser. Isso acontece muito, voltar, porque existe um processo de ressignificação e até mesmo mulheres que já estavam em tratamento 5 anos sem menstruar e na fase cíclica. E ainda na fase cíclica sem fazer uso nada de medicamento, voltam a menstruar passando pelo processo com o método TPM. E aí volta na sua fala da questão do sistema límbico. Porque o processo, ele trabalha totalmente no sistema límbico. Porque o processo inteiro, ele é emocional. Olhar para a sua história, é óbvio que é emocional. Você vai sentir, você vai se emocionar. E aí traz todo o movimento fisiológico no corpo. Assim, foram várias, não dá nem para falar quantas, mas foram várias. O quanto isso acontece dentro da nossa comunidade, desse movimento de organizar a parte emocional e que influencia na parte fisiológica. E a gente volta naquele ponto, né? Tá tudo interligado, né? Não tem como não estar interligado. Assim como a mulher para de menstruar por um trauma, também já vi isso acontecer, né? Ou tem escape aí por uma. Alguém perguntou aqui, por causa de uma dor, de um sofrimento, eu voltei a menstruar. Já tinha menstruado antes. Isso também acaba influenciando em todo o corpo dessa mulher, né? Então, a parte emocional está interligada à parte hormonal. E cada caso é um caso. Então, existem pacientes que estão num processo de algum tratamento e para a medicação e volta à menstruação. E existem pacientes que estão realmente com a parte emocional, cognitiva toda alterada, que com o tratamento pode sim voltar a menstruar. Então, isso pode acontecer, porque a parte cognitiva ligada ao sistema límbico e ligado ao parasimpático, mais ao sistema límbico, que está interligado ao hipotálamo e à produção do GNRH, quando entra
e estabiliza essa parte emocional, pode sim ocorrer alterações do ciclo menstrual. Isso acontece. Mas você trouxe uma fala muito legal aqui, Tá. que até vou deixar anotar para não esquecer, que é isso é importante. Porque quando essa mulher ela está fazendo um tratamento, por exemplo, ela foi diagnosticada com depressão e ela está fazendo um tratamento. Isso impactou lá no ciclo menstrual e ela conquistou a autocura emocional e não precisa mais tomar, sei lá, o antidepressivo. Retira. E aí volta, né? Toda a parte do ciclo menstrual. É uma pergunta muito importante para nós, até mesmo para entender, né? Quais foram os estímulos aqui diante na vida dessa mulher, não somente parte emocional, mas ela tirou uma medicação que acaba influenciando também nessa parte fisiológica. E eu sempre trago isso. Quanto mais a gente tem a escutativa para a história dessa cliente, dessa paciente, mais a gente tem recursos para instruir, porque aí entra aí a ginecologista aqui para nos apoiar e os profissionais na área da medicina, que é a instrução para essa mulher. Porque instruir essa mulher a procurar ajuda, instruir essa mulher a investigar, isso é importante. Eu sempre instruí as minhas pacientes que estão na fase de transição ali para menopausa buscar ajuda, buscar realmente um médico para poder investigar, entender como que está essa parte aí hormonal e precisar suplementar. Mas é uma fala bem importante. Porque às vezes a gente fica tão olhando, né, pro emocional ali e acaba esquecendo daquilo que ela já estava fazendo uso, que também influencia o fisiológico. Ô, Juliana, mas tem um ponto aqui muito importante, que é um fator de risco, que é importante as mulheres ficarem atentas. Pacientes muitos anos sem menstruação, pacientes menopausadas. Se caso tiver um sangramento menstrual, já são menopausadas. Tem que investigar o câncer de endométrio. Isso é importante saber. Porque Ótimo. o fator, porque o estrogênio, lá na fase da menopausa, como pode ocorrer um desajuste hormonal e de repente ela voltar a menstruar depois de anos menopausadas, aí pode ser só uma alteração hormonal, mas é importante investigar o câncer de endométrio através de um exame que é uma biópsia, através de um exame que é a histeroscopia diagnóstica. Muito importante. Olha, conhecimento liberta e salva vidas. Quanto mais você entender que você precisa procurar ajuda para acompanhar, para te instruir, mais você evita danos em sua vida. Isso é mais importante. Eu sou aquela a favor da prevenção. Eu sou a favor de evitar realmente ter que tratar da doença. Vamos evitar a doença. E para evitar a doença, a gente precisa já pedir ajuda antes de esperar o nosso corpo clamar socorro, né? Porque a maioria das mulheres, doutora Sofia, procuram ajuda ali, principalmente essa parte fisiológica, quando tá ali na dor, no sofrimento. A parte mental, emocional, nem se fala, né? Mas vamos evitar isso. Vamos evitar, vamos tentar. Isso eu trago para minha vida. Isso aqui é um ponto bem importante. Meu esposo, ele sempre fala. Eu sou aquela, para comprar uma roupa, eu sou aquela assim, ó, que fecha a mão. Mas para falar que é para cuidar da minha saúde, para falar que é procurar um profissional qualificado, sabe? Isso aqui não tem. Olha, com muita alegria eu invisto, sorrindo, porque é sobre a minha vida, é sobre a minha saúde. Eu não tenho nenhum problema de desenvolvimento, conhecimento. Agora, vai falar que é para comprar uma bolsa, vai falar que é para comprar uma casa. O meu esposo sabe disso. Eu falo, hã? Não. Aí fala, mas gente, mas você fez ali um processo esses dias. Eu falei, pera lá, são valores diferentes. São coisas diferentes. Então, é muito importante
procurar ajuda nessa busca integral para que você possa ter saúde. Não esperar a doença te convidar para olhar para a bagunça. Na verdade, é arrumar todos os dias a casa. Organizar todos os dias o seu interior, físico, mental, emocional e espiritual. Todas essas partes precisam estar muito bem alinhadas aí para que você possa ter uma vida próspera, feliz, né? E saúde é prosperidade. Para você aí, doutora Sofia, que elas que estão nos assistindo, esse direcionamento para elas, até mesmo para procurar ajuda, qual que é, o que você deixa para elas de entusiasmo mesmo, para que elas possam se conhecer, conhecer o corpo delas, né, procurar ajuda aí nesse processo. Juliana, quando a gente fala de medicina integrativa ou de terapia integrativa, nós estamos olhando para o ser humano como um todo. Corpo, alma e espírito. E aí, quando a gente volta para o corpo e para as emoções, eles estão interligados. Todo hormônio gera uma emoção que deveria gerar um autoconhecimento, uma oração, uma reflexão. Então, eu acho importante as mulheres entenderem que elas precisam se conectar com a sua essência feminina de forma integrativa, porque o nosso organismo, ele por si só, ele já é harmônico e fisiológico. Apenas ajustar aquilo que está em desequilíbrio através dos exames preventivos, porque a medicina integrativa ela é preventiva. Então, quando a gente vê alguém falando de medicina integrativa, mas de muitos remédios e muitas dosagens hormonais, isso não é medicina integrativa. A medicina integrativa é a medicina natural. Aquilo que a gente só vai ajustar aquilo que está em desequilíbrio. Porque a nossa máquina já é harmônica. A gente não precisa de muita coisa para pôr no lugar. Porque, de repente, a gente atrapalha. E causa uma iatrogenia. Algo que a gente deveria ser curativo, a gente causa outras consequências. Então, o que eu oriento é as mulheres fazerem seus exames preventivos, fazerem suas dosagens hormonais, cuidarem do seu emocional, né? Entender as suas emoções, gerenciar as suas emoções, como nós aprendemos com você, e cuidar da parte espiritual, buscar suas crenças, as suas meditações, suas filosofias, buscar o Senhor, buscar Deus. Eu acho que eu oriento isso para ter longevidade, porque está tudo interligado. E cientificamente comprovado, tem vários estudos falando sobre isso, o quanto essa pessoa ela tem uma saúde integral, o quanto a vitalidade ela se eleva e vida longa. É vida longa, ter propósito também leva em consideração aqui. Também tem vários estudos comprovando que uma pessoa com propósito, ela tem vitalidade, ela quer viver, ela tem entusiasmo, ela é cheia do espírito. Então, quando a gente olha para esse olhar integrativo, né? É muito importante. Eu sou encantada com o ser humano. Eu falo que desde criança, o quanto essa tecnologia ela é extraordinária. E cada dia mais eu fico encantada com todo esse processo e o quanto eu busco cuidar dessa morada, né? Porque sem ela, sem o nosso corpo, eu não vivo essa experiência. Então, isso é importante. Para isso, prevenir do que remediar, né? Então a gente tem que ter essa, quando é para remediar, a gente remedia porque tem casos que precisa de remediar. A doutora Sofia ela falou dos métodos ali de proteção conceptivos, né? Que existem, são vários métodos. Ela já trouxe aqui, porque alguém perguntou, quem tem a dificuldade da questão da pílula por câncer? Tem outros métodos, por isso tem que procurar aí a parte, a doutora Sofia, já coloquei aqui o Instagram dela, já vai aí, siga ela,
Já peça instrução, já verifica aí como que ela pode te ajudar. Isso é bem importante. Ela sabe que eu tenho uma resistência com relação à própria pílula, né? Eu iniciei todo esse caminho com a pílula, que eu não tinha a instrução que eu tenho hoje, mas que foi importante e necessário. Mas tem várias outras possibilidades. Ela trouxe até a questão do DIU, que é importante ter conhecimento, viu, senhoras? Sim. Quem é TPM, senhoras, doutora Sofia está preparando uma linda aula para gente, para também desmistificar o DIU, porque tem não dá para a gente trazer agora, senão a gente estica muito aqui, né, doutora Sofia? Mas tem muitas informações distorcidas sobre. Então é importante procurar conhecer, é importante ter conhecimento de profissionais qualificados para isso, para instruir vocês. Tem que trazer instrução, tem que ter conhecimento. Aí teve um aluno que eu achei ela sensacional, ela é psicóloga. Ela me trouxe assim: ai, Ju, você fala da questão da pílula, mas e as meninas carentes? Que é a única possibilidade. Eu falo, não é que eu sou contra e tal, não. Aqui é a minha crença, gente. Eu não tenho qualificação para falar a questão e eu trago isso para vocês. A qualificada para isso aqui, a doutora Sofia, ela tá até já pode me corrigir aqui, viu, doutora Sofia? Mas eu acho que nesses casos é de extrema importância. Ela até falou: ah, minha filha é médica. E a gente traz a instrução para a mãe sobre o DIU, mas a mãe não aceita. Então, assim, ó, a doutora Sofia deixou claro aqui: cada caso é um caso. Aí a gente volta para o TPM: cada história é uma história. Vamos respeitar a individualidade dessa mulher. E por isso que eu sou encantada com o tratamento integrativo. As terapias integrativas me tirou do fundo do poço, né, doutora Sofia? Você conhece a minha história. Vocês conhecem a minha história. Me tirou do fundo do poço e me trouxe para um lugar de muita conexão, de muita vitalidade. Hoje, com o acompanhamento com a própria medicina integrativa, me traz mais vitalidade. Vocês ficam pensando assim: como que ajuda a conta de tudo isso? Porque eu me cuido. Porque eu tenho uma profissional me acompanhando. Porque eu olho para todas as minhas partes. É por isso que eu dou conta disso tudo. Agora, se você só está olhando para uma parte e está esquecendo a outra, você não vai ter energia suficiente. Não vai ter, porque precisa de vitalidade, né, doutora Sofia? Precisa estar integrada com as suas partes. Isso é muito importante. O meu objetivo de trazer a doutora Sofia aqui é para a gente trazer um pouco mais de clareza. Parte fisiológica. Juliana não é louca, não, tá? O método é maravilhoso, o método é maravilhoso, o método é real. É real. Porque às vezes, quando vocês vão pesquisar, a gente precisa, porque existe muitos conhecimentos hoje no Google que sim, vem de uma filosofia mais mística. Cuidado, o que a gente tem que entender? Qual que é a essência do conhecimento científico daquilo e o que são padrões e crenças que vem uma mistura ali, entende? É isso que vocês têm que compreender. E é isso que como diz aqui, a minha luta sobre trazer consciência e luz para nossa natureza é justamente sobre isso. Eu sou cristã, então tem várias questões que para mim não faz sentido. Só que eu sei que aquela filosofia pegou um conhecimento científico e trouxe as crenças ali misturando tudo. E aí, o que vocês fazem? Eu trouxe isso, a dificuldade no posicionamento nosso, né? Generaliza as coisas. Ah, é porque lá tá falando assim, assim, assim. Ei, presta atenção, filtra. Olha para isso. Pega aquilo que de fato faz sentido e que tem base, tá? Que tem base, que tem referência. E cada vez mais eu estou aqui para inovar e melhorar, para trazer essa mensagem com mais clareza para vocês. E é por isso que a doutora Sofia está aqui conosco e vai estar por muito tempo aí. E ela vai estar nesse lugar de acolher vocês, de instruir vocês
as que estão fazendo essa fase de transição da mulher cíclica, né, passar pela menopausa para ir para a mulher completa. A mulher completa, ela já está consciente, ela já está emocionalmente saudável, ela já está fisiologicamente falando também saudável, porque ela já fez um olhar aí para a parte hormonal, já organizou o que tinha que organizar, né, na parte preventiva. E eu quero muito que vocês possam aproveitar o máximo dessas instruções. Porque primeiro em nós, não é assim? Depois, através de nós, não tem como vocês ajudarem outras mulheres doentes. Teve uma aluna, a doutora Sofia, que até no Tira Dúvida ela falou que depois que ela foi para olhar na parte da suplementação dela, que a vida dela mudou, ela começou a conseguir estudar. Ela não estava conseguindo estudar. Ela estava toda, como diz ela, perturbada. Porque o cognitivo dela estava abalado, mas pela parte fisiológica, hormonal. E depois organizou, ela conseguiu estudar e agora está aí transbordando na vida de outras mulheres. E eu estou aqui para vocês e com vocês, para outras mulheres. E precisamos nos unir para isso. Precisamos de instrução de outros profissionais. Vocês sabem que eu sou a favor disso. Sempre, sempre. Para a gente levar isso também para as nossas clientes e pacientes. Sempre. Porque nós precisamos levar saúde de forma integral para a vida dessa mulher. Doutora Sofia, quero te agradecer aí pela oportunidade. Gratidão mesmo. Você é uma inspiração, assim, desde a primeira vez que a gente teve a oportunidade de conversar. É uma honra ter você aqui na nossa comunidade, de poder agregar um pouquinho aí na sua vida e nos seus conhecimentos, que já tem uma bagagem incrível, de verdade, para mim é uma honra. Eu sempre falo, vocês profissionais que vêm de uma bagagem ali de conhecimento, de busca, né? Há muitos anos e ainda ter um pouquinho aqui para contribuir e o quanto eu estou aprendendo com você. Gratidão aí pela oportunidade, viu? Juliana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder transbordar na vida de outras mulheres. Nesse processo da menina para a vida cíclica, da mulher para a menopausa, que são momentos desafiadores. E eu fico honrada de estar aqui com você, sabendo todo o seu conhecimento e tudo que você tem trazido para as mulheres da parte emocional, integrando as partes. E é maravilhoso todo esse conhecimento. O conhecimento é libertador. Liberta. Agora vocês vão lá olhar lá para o nosso ciclo, né? Lá para as 4 fases que eu trago lá para vocês, das emoções predominantes, dos comportamentos predominantes. Vocês vão lembrar aqui da nossa conversa que são movimentos hormonais. E quando nós temos vai diminuindo estrogênio e progesterona, ali a mudança de emoção, de percepção, de pensamentos, de sentimentos. Quando sobe de novo, nova mudança de pensamentos nas emoções, porque realmente está acontecendo isso no nosso físico, no nosso cérebro e no nosso corpo, né? Que acaba influenciando em tudo isso. E por isso que nós somos diferentes. Não adianta querer ser igual aos homens, nós não somos. Não somos, somos fisiologicamente diferentes. Isso é importante, é muito importante. O homem não tem esse movimento todo, não. Nós temos. E por isso que a gente tem que ter conhecimento, instrução, né, e clareza das nossas fases. Isso não é ruim, isso é maravilhoso, graças a Deus. Ô, Juliana, só uma colocação. Se nós, numa aula, se nós detalharmos cada fase do ciclo menstrual, as fases dentro do ciclo menstrual, é enriquecedor ver a dança hormonal ali. É maravilhoso, porque é real, né? É real. E nós, mulheres, que temos a função de gerar e nutrir, nós precisamos desse ciclo e das variações hormonais para que a gente possa acolher e emocionar
hormonais e emocionais. Agora, o homem é linear, é testosterona linear, porque ele é provedor e protetor, ele não pode oscilar, porque ele tem que estar em vigia. É Então, exatamente. Nossa, a eu ia natureza falar é isso linda. agora. Olha, fiquei arrepiada. Eu ia falar isso agora. Ele tem que estar em vigia, ele tem que estar Isso ali o tempo todo. é Tem, maravilhoso. tem até um videozinho que tá a mulher e um homem treinando na esteira. Aí estão correndo, 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 os dois correndo ali. Aí compensa que uma mulher dá uma diminuída, já começa a cansar. Aí a fase ali já na pré-menstrual. Aí depois, na fase menstrual, a mulher já não tá lá mais correndo. E o homem É, continua correndo. O homem continua correndo. é. É sobre isso. E nós precisamos desse movimento. Por quê? Porque a nossa natureza ela foi preparada e planejada para gerar vidas. E quando a gente fala do gerar vidas, nós temos esse momento de recuar, que é o momento de nutrir. E quando eu tenho que recuar e nutrir, aí eu não tô mais ali em vigia. Quem tá é o papel do homem. Olha que coisa mais lindo, né? E o quanto isso é importante para nós, mulheres, para a humanidade. Porque quando a mulher se cura, gerações se curam com ela. E é a mulher o aconchego, é a mulher o que vai nutrir essa vida, que vai proporcionar toda essa nutrição para o desenvolvimento desse ser lindo que acabou de chegar aqui em sua vida. E é o nosso papel. E por isso, cada vez mais a gente precisa reconhecer todas as nossas potencialidades. Ficaríamos aqui horas conversando, É né? De tanta coisa gostoso, não é interessante. gostoso? É uma delícia. É maravilhoso, mas Gratidão, não sei. gratidão. Eu que agradeço, gratidão por transbordar em nossas vidas aí.